Ok, amigos da Rádio Teletema e demais rádios retransmissoras, eu sou o Felipe Diogo, nós estamos aqui no programa Teletema Cast, também para o espaço da inclusão, com ela que durante muito tempo representou o Brasil no alto rendimento, né, em competições. Ela vai falar sobre isso com a gente. Fabiana Sugimori. Fabiana, boa tarde, prazer falar com você aqui, obrigado por nos atender, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando com vocês aí. Fabiana, conta um pouco pra gente, como que o esporte em si foi parar na sua vida, né? Como que você conheceu o esporte? Bom, na verdade, tudo começou porque nós somos em 4 irmãos aqui em casa. E uma vez a gente estava na chácara do meu tio e lá tinha um rio, né, que o pessoal ficava pescando e tinha uma plataforma que ia até o meio do rio. E numa dessas, a minha irmã, ela tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, e ela tava ali, né, nessa plataforma e o pessoal começou a falar, vai mais pra lá, vai mais pra lá, né. Aí ela caiu no rio e não sabia nadar. Aí tiveram que pegar ela. E a partir daí minha mãe falou, acho que agora é melhor todo mundo aprender a nadar, pelo menos para aprender a se virar. Aí todo mundo começou a aprender a natação. Mas na verdade, assim, pra mim a oportunidade surgiu porque eu estudava na Provisão, né, que era uma instituição daqui de Campinas. Ela existe ainda, né, em Campinas, instituição para deficientes visuais. Só que eles não tinham sede própria. Eles funcionavam numa sala de um colégio, que era o Colégio Batista, que hoje ele não existe mais aqui em Campinas. E aí, como eles não tinham espaço para fazer exercício, aí o pessoal da Academia Catarina, que é uma academia daqui de Campinas, né, abriu espaço pra gente poder fazer exercício lá. E aí, a partir daí que eu comecei a nadar. Certo, então foi por um problema, vamos dizer assim, né, com a sua irmã, e a família resolveu que todo mundo começasse a nadar, e aí você começou a desempenhar o seu nado, enfim, e o alto rendimento. Aí como é que foi para você essa transição de aprender a nadar e ir para o alto rendimento? Então, na verdade, quando eu comecei a nadar, eu nem sabia que existia competição para deficientes. Não fazia a mínima ideia, né? Queria aprender mesmo para poder se virar, né? Aí eu aprendi a nadar os 4 estilos, porque eu falo que o aprendizado do deficiente visual, para quem nunca enxergou, que é o meu caso, né? Ele acaba sendo um pouco mais devagar, porque as crianças, elas conseguem imitar umas às outras, conseguem imitar os movimentos que os professores mostram, e a gente não, tudo tem que ser ensinado. Então, assim, no começo tem que entrar um professor por criança, porque tem que ensinar todos os movimentos. Então, por exemplo, uma criança que enxerga, você levanta o braço, ela te imita. Agora, a gente não sabe, se ninguém ensinar pra gente o que é levantar um braço, eu não vou saber. Então, teve que tudo ser ensinado. Depois que eu aprendi a nadar os 4 estilos, e como os meus 2 irmãos mais velhos, eu sou a terceira em casa, né? Eles já treinavam, na época, no Guarani Futebol Clube, daqui de Campinas. E aí, minha mãe foi conversar com o pessoal lá da escolinha para ver se me aceitavam, porque existe esse problema também, né? Hoje já não é mais um problema tão grande, mas antigamente não eram todos os lugares que aceitavam deficientes visuais. E aí eles me aceitaram, e a partir daí eu comecei a frequentar a escolinha. Eu participava dos festivais, né, de natação e tal. Meus irmãos já estavam treinando na equipe, né, de competição. E aí eles tiveram que mudar de clube. Eles foram pro tênis clube de Campinas. E mais uma vez minha mãe foi conversar com eles lá. E eles me aceitaram também. O que eu achei muito legal foi que tanto no Guarani quanto no tênis, os professores se dispuseram, né, a me ensinar. E é que eles falavam, eu vou aprender com ela e ela vai aprender comigo, né? Então eu tive essa oportunidade que infelizmente não são todos que têm. E a partir daí eu comecei a passar dos níveis também, né? Eu estava na escolinha, fui pro aperfeiçoamento, fui pra equipe, e aí eu comecei a participar de competições, vamos dizer assim, normais, né? Com o pessoal sem deficiência. E aí um dia, um amigo meu, o Neno, ele falou pra minha mãe, vai ter uma competição aqui na Unicamp, um brasileiro, tal, você não quer levar sua filha? Minha mãe falou, vamos, né? Não sei como que é, não sei como que funciona, não sei nada, mas vamos lá. E vai ser competição de deficientes visuais. Minha mãe falou, beleza, né? Vamos lá. E aí eu fui pra essa competição, aí que eu
comecei a entender que existiam categorias, né, como é que funcionava todo o esquema da natação para deficientes visuais, e aí eu comecei a competir. Para minha surpresa, eu acabei ganhando essa competição, e a partir daí eu não parei mais de competir. Aliás, você falou em dois grandes clubes, né, aí de Campinas, Guarani Futebol Clube, querido Guarani, revelou tanta gente aí no futebol, e o Tênis Clube, que também tem em outras cidades, inclusive aqui no ABC também. Para você, hoje, como é que você vê do tempo que você começou para hoje em dia? O que você acha que mudou em relação às pessoas praticarem o esporte, não só como alto rendimento, como também qualidade de vida em relação às pessoas com deficiência? É que hoje as pessoas têm um pouquinho mais de informação, né? E até mesmo a questão das Paralimpíadas começarem a ser um pouquinho mais divulgadas, isso é legal, porque as pessoas começam a ver que dá pro deficiente em geral, não só o visual, né? Mas o deficiente em geral fazer esporte. Claro, existem algumas adaptações que precisam ser feitas, e também depende da vontade do profissional. Se o profissional ele tem uma vontade de ensinar um deficiente, qualquer que seja, então, assim, ele vê que dá para fazer muita coisa. E isso é bacana, porque até para os deficientes terem oportunidades, porque antigamente era assim, né? As famílias deixavam os deficientes em casa, porque tinham vergonha de mostrar para a sociedade. E hoje não, você vê os deficientes andando na rua, fazendo as atividades, e isso é muito bom, né? Porque na minha época até, é que eu falei, eu falo que eu tive, não vou dizer sorte, né? Mas assim, eu tive uma oportunidade assim que na época quase ninguém tinha. Eu tive essa oportunidade que eu falo que todos deveriam de ter, né? Por exemplo, eu pude conviver, eu não treinava só com cegos, não, eu treinava numa equipe normal, com crianças sem deficiências, né? E isso era legal porque eu tinha um convívio com elas, e elas, assim, viam como se fosse uma coisa normal, né? E isso é bom pra criança, porque a criança, ela cresce com uma cabeça diferente, e assim, eu falo que o preconceito, ele é do adulto, não é da criança. A criança, ela não tem preconceito, mas conforme ela vai crescendo, vão criando os preconceitos, né? E com isso, elas puderam ver, assim, que não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela não é capaz de fazer muita coisa, né? Então isso fez o esporte crescer muito, e muito mais pessoas praticarem esportes, né? E assim, até mesmo o interesse dos profissionais de educação física nisso, porque eles viram que é uma coisa gratificante, né? Nós sabemos que o alto rendimento, muitas vezes, ele faz com que o atleta se dedique quase que totalmente da sua vida para ele. No seu caso, como que você fez para conciliar os estudos e a natação? No meu caso foi bem interessante, porque eu nunca imaginava que eu ia chegar numa Paralimpíada. Eu comecei a competir profissionalmente com 12 anos, né? E só que, assim, eu treinava, né, como uma criança qualquer de 12 anos, né? Ia para a escola de manhã, treinava de tarde. Só que as coisas foram acontecendo. Participei desse brasileiro, aí fui participar de outro brasileiro. Aí, em 95, eu fui convocada para o meu primeiro Pan-Americano. E a partir daí, as coisas foram acontecendo. Eu ganhei medalha de ouro lá. Em 96, eu estava numa competição no Rio, um mês antes da Paralimpíada, e falaram assim para mim: você vai para a Paralimpíada? Eu, como assim, né? Eu vou? Nossa, eu assim, ainda nem demorou para cair a ficha, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo. Aí, a partir daí, aí comecei a ter que treinar mais profissionalmente, né? Mas até então, meus 15 anos, assim, eu não tinha a mínima ideia da potência que eu poderia ser, né? Então, eu treinava normal, assim. E aí, a partir daí, comecei a intensificar mais os meus treinos, né? Mas, para mim, o estudo sempre foi o mais importante. Então, eu tinha natação, sim, como uma profissão, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre dei muito valor aos estudos, porque eu falava assim, beleza, eu nado, mas até quando eu vou nadar, né? Depois disso, e aí, como é que fica? Então, até a minha faculdade, eu me formar na faculdade, eu tentava conciliar as duas coisas, né?
os treinos e os estudos. Depois que eu terminei a faculdade, aí sim que eu me dediquei totalmente à natação, né? Mas não é fácil não, é uma rotina bem puxada, mas é o que eu sempre falo, quando a gente tem um objetivo, uma meta, tudo fica mais fácil, né? Eu percebo que hoje, né, o pessoal talvez a sua época, mais ou menos, fala muito isso, né, para os mais jovens. Eu lembro quando eu estudava no Instituto Padre Chico em São Paulo, o pessoal sempre falava, se vocês fossem dedicar ao esporte, mas nunca abandonem o estudo, porque um dia vocês vão parar, o esporte já não vai dar mais no alto rendimento e vocês vão precisar ter uma formação para seguir a vida. No seu caso, você se formou em que exatamente? Eu me formei em Relações Públicas. Uau, estamos juntos, área de comunicação. Relações É, públicas. área de comunicação, é isso aí. E além da Paralimpíada de Atlanta, você competiu em mais alguma? Sim, eu participei de mais 3, né? Fui para Sydney, foi ali que eu me tornei campeã paralímpica. Depois eu fui para Atenas, ali eu me tornei bicampeã paralímpica e bati o recorde mundial da prova. A minha prova era 50 livre, né? Eu era velocista. E aí eu fiquei 4 anos recordista mundial. E em 2008 que eu fui para a China, ali eu peguei o bronze. Então eu participei de 4 Paralimpíadas. Aí depois, Londres e Rio, você não quis mais ou não houve a possibilidade de novas convocações? Em 2008 eu resolvi encerrar minha carreira, né? Porque chega um momento que a gente precisa saber a hora de parar, né? Não é fácil esse momento, mas a gente tem que saber essa hora. Mas em 2014, isso mesmo. Eu tentei voltar porque ia ter a Paralimpíada no Rio, né? Mas assim, eu sabia que ia ser bem difícil, porque eu tava trabalhando e treinando, não ia ser muito fácil. Mas valeu a tentativa, não consegui ir pra Paralimpíada, mas valeu assim a tentativa, porque senão ficaria aquela coisa assim, puxa, podia ter tentado, né? Mas foi uma coisa mesmo de tentativa, né? Eu sabia que ia ser muito mais difícil, já era mais velha, existiam atletas muito mais novos, né? Mas eu resolvi fazer essa tentativa mesmo pra minha própria consciência, para falar, eu tentei, né, e depois, mais pra frente, não ter aquele arrependimento de podia, né. Nossa, você fala mais velha, assim, dá impressão, assim, fala, nossa, quem não sabe, fala, nossa, menina, tá, né. E como que foi você competir junto com o Daniel Dias, né, o Daniel Dias também é uma referência, assim como você, uma referência na natação paralímpica. Então, foi bacana, porque assim, eu estava encerrando a minha carreira e o Daniel estava começando, né? E foi bem bacana, assim, ver o crescimento dele. Tanto dele, na verdade, primeiro o Clodoaldo, eu pude ver o Clodoaldo se destacar em 2004, né? E depois eu pude ver o Daniel Dias. Então, assim, ver o desenvolvimento deles, assim, é muito legal, porque a gente fala assim, poxa, nós precisamos ter sucessores, né? As crianças, elas se espelham muito em nós e a gente fala, poxa, e aí, né? Quem vão ser os próximos? E vendo eles se destacarem, falei que legal, acho que a natação tem tudo para crescer e até mesmo a visibilidade da natação, né? Deu assim um salto bem grande, assim, que antigamente ela quase não era. O pessoal falava, medalha, natação, assim, não tinha muita expectativa. Hoje, por exemplo, na Paralimpíada, no Brasil, as modalidades assim que o pessoal espera mais medalhas, né, é o atletismo e a natação. Sem dúvida. Aliás, o Daniel, que inclusive tem um livro, né, que ele escreveram sobre ele, meu amigo Cláudio Nogueira, que eu mando um abraço nesse momento, né, que inclusive nos concedeu uma entrevista também, da qual ele fala sobre o Daniel Dias, o Clodoaldo também, né, realmente o Clodoaldo marcou muito. Acho que até a Regiane, da sua época também, foi campeã várias vezes, né? Regiane Nunes, bastante gente aí que naquela época realmente marcou a época. E então você acompanhou esse crescimento desse pessoal e hoje você ainda acompanha o esporte paralímpico? Como que tá assim a sua interação com esses esportes mesmo não competindo mais? A gente sempre está acompanhando, né? Claro que a gente não sabe mais os resultados como antigamente, porque a gente já não está mais naquele meio, mas a gente sempre está vendo notícias, sempre está assistindo, que nem eu assisti a seletiva. O pouco que o comitê passou, né, no YouTube, eu assisti as seletivas, então a gente sempre
assistindo. A gente não consegue se desligar. Eu, pelo menos, não consigo. Falei, Paralimpíada, né? Assistir as competições. Por mais que a gente não esteja competindo, mas a gente lembra muita coisa. E, por exemplo, no Rio, eu fui assistir. E é diferente você estar lá na delegação e você estar como uma torcedora, né? Então eu pude ter essa experiência também, que foi muito legal, foi muito bacana. De todas as Olimpíadas que você disputou, as Paralimpíadas, aliás, qual assim você considerou mais especial e qual você considerou a mais difícil? Difícil que eu digo assim, na questão de adaptação. Então, especial, para te falar a verdade, foi Sydney, porque foi bem interessante até. Eu fui para Sydney, mas na comissão em si eu não tinha chances de medalhas. Então eu fui, e porque o pessoal, eles fazem isso, né? Fulano tem chance, fulano não tem, né? Isso eu acho muito chato, mas infelizmente é feito assim, né? E no último dia de prova, eu nadei uma das últimas provas da competição, né? E veio a medalha de ouro, e em Sydney acabou sendo a última, não, acabou sendo a única medalha de ouro da natação, né? Então para mim foi assim a mais especial. Por não ser, né, favorita a medalha e ter superado tudo isso e ter ganhado essa medalha. Agora, a mais difícil foi, na verdade, assim, acho que foi a China, porque eu tava naquela paro ou não paro, o que eu faço? E eu já tinha um peso como atleta muito grande, porque eu já era bicampeã paralímpica, era recordista mundial, e ali na China eu sabia que ia ser uma competição bem difícil, porque é muito difícil um atleta, ainda mais velocista, você se manter entre os primeiros, né? Porque velocidade, qualquer erro, qualquer coisa, e quando você vai ficando mais velho, não tem jeito, a sua agilidade ela vai diminuindo. Então, acho que a China foi a mais difícil, até mesmo na hora da chegada foi bem interessante, porque eu cheguei, na época era o meu irmão que era o meu técnico, né? E o meu tapper, e aí ele falou assim pra mim, olha, você ficou em quarto. Eu falei, beleza, quarto, né? Aí ele olhava pro placar e falava assim, não, mas você ficou em terceiro. Eu falei assim, mas espera aí, eu fiquei em quarto ou em terceiro? Aí eu acabei ficando em terceiro, e então, assim, pra mim foi, nossa, acho que angustiante, assim, até o fim de realmente saber o resultado, né, foi bem, nossa, bem difícil. Mas, todo mundo brinca, fala assim, medalha de bronze. Eu falei, não, gente, pra mim essa medalha foi de ouro, porque eu falo, nossa, só quem é atleta sabe o quanto é difícil, né, você se manter no topo. Então, eu falei, nossa, ficando entre os 3 primeiros, poxa, os 3 melhores do mundo, já tá ótimo, tá muito bom. Infelizmente o brasileiro, né, diferentemente dos outros povos, dos outros países, ele tem a mania de achar que só a medalha de ouro é a que vale, né, as Exato. outras, tipo, não foi medalha de ouro, não perdeu o valor, a graça, infelizmente não é assim, né, toda medalha, ou toda categoria, ela é importante, né, até porque nosso país, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, até por ser também da área do esporte, como jornalista esportivo, ele se vê mais voltado para o futebol, né? Parece que as outras modalidades só tem valor a cada 4 anos, e quando tem, né? Quando Exato. o povo lembra. Sim. Depois acabou, passou e vida que segue, né? Sim. E quando você era atleta, como que era a questão, por exemplo, hoje a gente tem a bolsa paralímpica, a bolsa pódium, a bolsa, né, tem várias partes que dá para você treinar, né, com aquele dinheiro que você recebe do governo. Como que era naquela época? Eu brinco que na minha época era o patrocínio. Até 2000, realmente eu não tinha recurso nenhum. Em 2000, pela medalha que eu ganhei, o Comitê Paralímpico, na época, ele fez um prêmio medalha, que ficou, nós recebemos de 2000 até 2004, né, era um valor, mas assim, não tinha nada dessas coisas de bolsa, não tinha nada disso. Em 2005 que começou essa questão de bolsa, mas eu não podia ter a bolsa porque a Caixa resolveu me patrocinar, né, que
quer dizer, patrocinar o comitê, na verdade, alguns atletas, e não podia se ter patrocínio para ganhar a bolsa. Hoje não, hoje você pode ter a bolsa e pode ter o patrocínio. Então, assim, isso mudou bastante, né? E isso é muito bom para os atletas, mas na minha época, infelizmente, não tinha muito apoio. A gente tinha que mesmo fazer porque a gente gostava. Era meio que, não vou dizer um lazer, mas era se você tivesse quem ajudasse alguma coisa, beleza, senão né, ficava pelo meio do caminho. Exato, tanto é que hoje tem o Centro Paralímpico, né? Na minha época não, na minha época eu treinava em piscina aberta. Então, assim, hoje os atletas têm uma estrutura muito melhor, muito melhor. Que, aliás, um Centro Paralímpico lindo, diga-se de passagem, né? Aquele Centro Sim. Paralímpico, quem não teve oportunidade de ver ainda, né? Que puder ir lá um dia, né? A piscina é móvel, né? Então, assim, dá pra você retirar a piscina. Tem umas coisas ali que é um dos melhores centros paralímpicos do mundo. Sim, sim, é muito bacana. Eu fui conhecer, até quando eu tentei voltar para ir para o Rio, eu competi lá. Então, a estrutura realmente é muito legal. Quem não conhece, quando tiver oportunidade, eu acho que é muito bacana ir conhecer sim. Aí em Campinas, hoje em dia, Campinas e região, né? Um abraço, aliás, para os meus amigos aí de Campinas. Você, hoje em dia, você atua de alguma maneira ou ensinando as crianças, ou mesmo em alguma secretaria de esportes voltada para pessoa com deficiência? Você tem algum ramo de atuação, já passando a sua experiência para as pessoas? Não, infelizmente não. É o que eu estava conversando, né, com alguns ex-atletas outro dia, que os atletas, eles são esquecidos muito rápidos. Os olímpicos, sim, mas os paralímpicos mais ainda. Às vezes, assim, os atletas olímpicos, eles acabam sendo muito mais reconhecidos do que os atletas paralímpicos. E isso eu não sei o porquê, né? Nunca concordei com isso, porque eu acho que os dois, tanto os olímpicos quanto os paralímpicos, eles competem da mesma forma, treinam da mesma forma, né? Mas infelizmente existe ainda essa diferença, né? Eu até brinco que hoje, às vezes, tem os mais novos, muitas vezes, o Daniel, o Clodoaldo, que eles estão mais na mídia, eles sabem quem são, mas às vezes muitos nem sabem quem eu sou. É até engraçado, né? Depois que a gente fala assim, eles ficam, nossa, eu falei, pois é. Então, assim, os atletas paralímpicos às vezes são esquecidos muito rápidos, né? Existe até um livro, inclusive, que fala sobre isso, do senhor Antônio Menescal, Memória Paralímpica, né, Isso, para exatamente. resgatar exatamente isso. Uhum. Né, trazer para as pessoas quem foram os principais atletas dos anos, enfim, exatamente para isso, para não se esquecer, né, igual você falou, pode da sua uma atleta da sua importância e às vezes a galera não se liga muito quem foi, o que fez, né, então existe até esse movimento, Memória Paralímpica do seu Antônio Menescal, inclusive. Sim, é muito bacana esse livro. Eu conheço o Menescal também nossa, ele me conhece desde novinha, né? Então é muito legal, assim, que ele pôde acompanhar a minha trajetória também. E o trabalho dele, desse livro aí, resgatando realmente, assim, as memórias, né, paralímpicas. Nossa, é um livro muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. Aliás, o São Menescal é uma pessoa sempre muito engajada aí nessa questão do paradesporto no Brasil. Temos aí grandes pessoas, né, também, professor Mário Sérgio também, lá de Curitiba, né, com o goalball também. Sempre, aliás, foi uma das pessoas que trouxe o goalball para o Brasil, né, foi muito tempo do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Aliás, não sei por que mudaram de Paraolímpico para Paralímpico, né? Ficou meio estranho. Na verdade é porque, assim, a maioria todos os comitês lá fora, né, são paralímpicos, Paralympic Games e tudo mais. E aqui no Brasil era Paraolímpicos, então eles meio que deixaram meio que parecido, assim, para ficar uma nomenclatura mais... Padrão. Padrão, isso, mais padrão. Aliás, você falou em Paralympic Games, eu vou te fazer Olympic Games, aliás. Você acha que um dia os jogos eletrônicos, eles vão se tornar olímpicos e talvez até com acessibilidade paralímpicos? Ou você acha que ainda está muito longe disso acontecer? Olha, você fez uma pergunta que eu nunca parei para refletir. Realmente nunca parei. Talvez, né? Não sei se tão já, mas talvez
até haja essa possibilidade, né? Mas eu não sei, porque assim, como os Jogos Paralímpicos, eles são muito ligados a atividades físicas, né? Os jogos eletrônicos, não sei. Boa pergunta. Agora com novos esportes que foram incluídos, né, no calendário olímpico, como por exemplo o skate, o surf, você acha que também isso pode trazer para a pessoa com deficiência a vontade de praticar esses esportes? Como por exemplo a gente tem o Nelson Rodovelli Júnior, né, o Cuca, que ficou inclusive deficiente, que é do skate, né, foi skatista durante muito tempo. Você acha que isso pode trazer para a pessoa com deficiência também a vontade de praticar esses esportes? Do Derek Rabelo, que é surfista, né? Enfim, isso pode vir a ser novos esportes, além desses que a gente já conhece, goalball, futebol de 5, vôlei sentado também vem crescendo com o tempo. Eu acho que sim, porque tudo é questão de adaptar, é o que eu sempre falo, né? Eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu posso, eu experimento. Tive a oportunidade há 1 ano e pouco atrás voar de parapente. Tive a oportunidade já de experimentar andar de skate, claro que, assim, bem básico, né? Mas, assim, tudo que eu posso, eu experimento. Patinar no gelo, eu já experimentei. Então, assim, tudo que a gente vê que realmente é possível, eu creio sim que os deficientes vão sim começar a se interessar. Eles vendo que outros deficientes conseguem fazer, né? Então eu acho que é uma coisa que chama muita atenção deles, porque eu lembro que tinha uma camiseta do Comitê Paralímpico que falava assim, em relação ao limite, né? Que assim, o limite, muitas vezes, nós mesmos que impomos os limites para nós, né? Então, eu não lembro a frase exata que ele fala, assim, mas eu lembro que falava em relação a essa questão de limite, né? E muitas coisas a gente acha que tem limite, mas é porque a gente não sabe o que a gente pode fazer, né? Fabi, você se formou na área de relações públicas. Atualmente, você atua na área? Como é que tá essa questão para você? Você teve oportunidades até para você ser conhecida, né, como uma para-atleta? Né, como que isso transcorreu depois da quando você parou, né, com o esporte e foi seguir sua vida como trabalhando em outras áreas? Não, eu não tive a oportunidade de trabalhar, né, na área. Eu gostaria muito. Eu lembro que eu gostava muito da parte de eventos, né? Era uma área que eu achava muito bacana. Eu também achava muito bacana a parte de consultoria também, né? Mas eu não tive a oportunidade. Eu fui prestar concurso público mesmo, né? E hoje o que eu faço não tem nada a ver com comunicação, mas eu sempre falo que o meu sonho ainda é um dia montar uma empresa de assessoria, né? De assessoria de acessibilidade, que eu acho muito legal, consultoria, na verdade, né? Tamo Porque junto. é uma consultoria de acessibilidade, falta muito, muito, muito. E essa questão de palestras também, que é um ramo que eu acho muito bacana. Aliás, essa questão de palestras, tem uma agência no Rio, né, do Carlos Paes, inclusive nós já conversamos algumas vezes com ele aqui, da qual muitas das pessoas que são da parte de palestras dele, ou são atletas paralímpicos, ou já foram, ou são deficientes que fazem alguma coisa interessante, né? Ai, que bacana. É uma pessoa que trabalha muito com essa questão aí de palestrantes, de pessoas com alguns tipos de deficiência. Uhum. E no que você faz hoje, você já teve alguma oportunidade de dar alguma palestra, alguma coisa, quando é ano olímpico, alguma coisa assim, já abriram para você? No meu trabalho, não, no meu trabalho, assim, não muito não, né, mas eu dou muita palestra, assim, pro pessoal de universidade, o pessoal me convida bastante, principalmente os professores da matéria adaptada, né, da educação física adaptada, sempre que eu posso também, eu dou palestra em escolas, né, com crianças, que eu acho, nossa, fenomenal dar palestra para criança,
Campinas. É muito bacana e a gente vê que eles realmente, assim, eles guardam o que você fala e às vezes você encontra com algumas delas, assim, muito tempo depois e fala, nossa, eu lembro de quando você foi na minha escola, né? Então é muito gostoso. Eu acabo dando mais palestras mesmo nesses lugares, né? Empresas, assim, são muito poucas que chamam realmente para dar esse tipo de palestra. Mas já dei também, já dei palestra na IBM, já dei palestra na Mapera, em alguns lugares eu já dei algumas palestras também, mas são bem poucas. E as rádios aí de Campinas, quando é época paralímpica, olímpica, paralímpica, eles entram em contato para saber alguma coisa, como é que... Não, quase nenhuma não. Infelizmente não. Pois é, alô, galera aí de Campinas, a gente tem muitas rádios grandes aí em Campinas, né? Vamos se voltar um pouco aí para essa área aí, né? Muita gente legal aí da nossa região, Campinas e região. Nós tivemos uma medalha de ouro, né, conquistada pelo Brasil numa prova super difícil, né? Até você pode falar melhor pra gente, com a pessoa nadando ali mais de 2 horas, que foi a prova da Ana Marcela Cunha, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a dificuldade dessa prova, né? Uma medalha de ouro para o Brasil. Sim, com certeza essa prova é uma prova bem dura. Eu não tenho perfil para nadar essa prova, né? Eu mesma era velocista, então assim, eu nadava máximo 400 metros, mesmo assim, passando de 100 para mim já era um pouco mais complicado. Então assim, a prova da Ana Marcela foi uma prova muito bacana, 10 quilômetros e assim, muito treino, né? E com certeza foi uma medalha merecida, porque olha, não é fácil não, nadar 10 quilômetros não é para qualquer um. Existe algum deficiente que você tenha conhecimento que já nadou essa prova? Então, tem um pessoal que nada essa parte de travessias, né? Até tem sim o Marcelo Colletti, ele nadou, é que eu não lembro se era 10 quilômetros também na Paralimpíada, mas ele já nadou essa prova também. Mas aí, como é? Porque quando é piscina, assim, vamos dizer, menor, tem lá o jeito de você se guiar. E não é uma prova dessa de 10 quilômetros dentro da água. Como que funciona? Normalmente vai... É que, assim, eu não posso falar muito sobre isso porque eu nunca nadei. Eu nunca gostei de nadar em mar, na verdade, né? Mas eu tenho já amigos que nadaram e, assim, eu sei que vai um guia com eles, né? Eu só não sei se vai na frente ou se vai do lado. De alguma forma eles vão dando orientação, mas como eu nunca nadei, então é uma coisa que realmente eu não posso falar muito sobre o assunto. Você havia comentado sobre os 4 estilos. Para quem não conhece os 4 estilos, quais são exatamente? Existe a prova do medley, né? Que nós nadamos os 4 estilos. Quando é a prova, nós começamos com o borboleta, depois o costas, o peito e o crawl. Agora, na ordem do revezamento, 4 estilos, nós começamos com o costas, depois o peito, depois o borboleta e depois o crawl. O crawl é o livre, que eles chamam, né? Que é o 100 metros nado livre, né? Que eles falam geralmente. Isso, 100 metros nado livre. É o crawl. Pois é. Bom, Fabi, a gente já está chegando no final da nossa entrevista aqui pro Espaço da Inclusão, pro Teletema Cast. Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, passasse seus contatos. Eu mais uma vez agradeço pela oportunidade e é muito bom a gente poder contar um pouquinho da nossa experiência, né, para outras pessoas. E meus contatos, eu tenho o Instagram, né, Fabiana Sugimori, o Facebook também é Fabiana Sugimori. Eu brinco que eu sempre coloco, né, Fabiana Sugimori é o meu perfil, né, então o e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato, é fabianasugimori@gmail.com. Ok, ex-nadadora, campeã olímpica, né, no caso paralímpica, Fabiana Sugimori conversou com os ouvintes da rádio Teletema, programa Teletema Cast e Espaço da Inclusão.